A dose entre ele ser terapêutico e ele ser tóxico, essa diferença é baixa, ela é curta, precisa ter um monitoramento muito mais rigoroso. Farmacológico, não é? Como que a gente decide como começar, por onde começar, que tipo de remédio utilizar. A princípio, a gente pode utilizar alguns fatores presentes no próprio paciente, então características daquela depressão, dimensões clínicas, então, por exemplo, um paciente que tenha mais ou menos sintomas ansiosos, um paciente que tem insônia, versus hipersônia, aumento de apetite, diminuição de apetite, presença de sintomas psicóticos. Então, olhar individualmente para esse paciente e a dimensão clínica e especificadores de depressão pode ajudar nessa tomada de decisão. Presença de comorbidades também é algo que ajuda a individualizar. Resposta e efeitos colaterais durante o uso prévio de antidepressivo. Então, é sempre importante perguntar ao paciente se ele já teve episódios prévios de depressão, como que foi a sua resposta nesses episódios, que tipo de medicamento utilizou, quais medicamentos funcionaram melhor e deram menos efeitos colaterais, ou seja, foram melhores tolerados. E, claro, a preferência do paciente. Fatores relacionados ao medicamento. Então, você vai olhar se esse medicamento escolhido tem uma eficácia comprovada para o tratamento de depressão, o quanto que ele é tolerável e seguro, a interação que esse medicamento vai ter com outros medicamentos que o paciente já utiliza, simplicidade do uso e custo e disponibilidade desse medicamento para determinado paciente. Juntando fatores do paciente e medicamento, isso já é uma ajuda importante nessa escolha inicial. Recentemente, uma revisão sistemática e meta-análise de diversos estudos duplos cegos investigou a eficácia de 21 antidepressivos. Todos eles foram mais eficazes que placebo, com alguma diferença entre eles, mas como foram estudos heterogêneos e a maioria desse tamanho de efeito é modesto, isso exige muito cuidado na interpretação desses dados, de ver ali entre eles qual é mais eficaz que o outro. Então, a princípio, o que temos é que praticamente todas essas 21 opções são mais eficazes que placebo. A diferença entre elas deve ser vista mais a nível individual, com o próprio paciente e suas características clínicas. Dificilmente essa meta-análise consegue diferenciar individualmente um antidepressivo. Essa mesma meta-análise, ela também estudou a tolerabilidade desses 21 antidepressivos, e tolerabilidade foi igual ao inverso da taxa de dropout dos estudos, ou seja, inverso da taxa de pacientes que deixaram os estudos por falta de tolerabilidade aos medicamentos. De todos os 21 antidepressivos analisados, curiosamente, 2 apresentaram tolerabilidade melhor que o placebo, e, bom, provavelmente por questões metodológicas. A maioria dos antidepressivos aqui na cor cinza mostrou nenhuma diferença estatisticamente significativa em relação a placebo em tolerabilidade, com exceção da clomipramina, lá embaixo, que essa sim, a tolerabilidade foi significativamente menor em relação a placebo. Lembrando que a clomipramina é um antidepressivo tricíclico. Em geral, eles acometem ou trazem mais efeitos colaterais do que outras classes de antidepressivos. Qual antidepressivo iniciar? Vários antidepressivos são ditos como primeira escolha. Então, os antidepressivos da classe de inibidores seletivos de serotonina, os duais, bupropiona, mirtazapina, vortioxetina, trazodona, vilazodona, todos esses podem ser candidatos à primeira escolha de antidepressivo. Segunda linha de escolha, em geral, ficam reservados os tricíclicos e os inibidores da monoaminoxidase, muito por uma questão de novo, tolerabilidade, ter um índice terapêutico curto. O que seria isso? Seria a dose entre ele ser terapêutico e ele ser tóxico. Essa diferença é baixa, ela é curta, e
existe uma toxicidade importante, então precisa ter um monitoramento muito mais rigoroso no uso desses medicamentos. Aqui um estudo clássico sobre tratamento farmacológico na depressão e as taxas de remissão cumulativa à medida que o tratamento iniciado é trocado, é otimizado com outro medicamento ou eventualmente trocado para outra classe. Mas a mensagem que eu queria trazer aqui com o STAR-D é que à medida que você avança no escalonamento do tratamento desses pacientes, menor é esse ganho que você tem de remissão, proporcionalmente. Então, por exemplo, do nível 3, se você escalona para o nível 4, o ganho de remissão é muito pequeno. Do nível 2 para o nível 3, existe um ganho de remissão, mas também não é um ganho de remissão tão importante. Então, vai ficando mais difícil de tratar esses pacientes à medida que esse tratamento vai sendo escalonado. E uma boa parte desses pacientes, aqui no STAR-D em torno de 30%, não atingiu remissão. É bom lembrar também que nesse estudo existia uma alta taxa de dropout. Bom, recomendação inicial do tratamento farmacológico da depressão. Você deve utilizar um antidepressivo, um medicamento de primeira linha, em dose adequada e ajustada ao longo do tempo. E esse tempo ajustado é uma média de 6 semanas em dose terapêutica. O que seria isso? Seria a dose após você ir otimizando esse próprio medicamento. Então, você aumentou depois de 4 ou 6 semanas para uma dose intermediária, o paciente ainda não entrou em uma remissão total, você tenta aumentar mais um pouco. Após 6 semanas de dose terapêutica, isso sim pode ser considerado um primeiro tipo de tratamento instituído farmacológico. A partir disso, o que a gente pode analisar? Pacientes que não respondem ou que têm uma resposta parcial, ou seja, uma resposta de menos de 50% de melhora de sintomas, o medicamento pode ser trocado por outro medicamento de primeira linha, de classe diferente. Geralmente, se você começou com um inibidor seletivo de serotonina, é mais recomendado trocar por um dual do que trocar por um mesmo inibidor seletivo de recaptura de serotonina. E um terceiro passo para pacientes que novamente não respondem ou têm uma resposta parcial, esse tratamento pode ser potencializado, né? Alguns termos que eles trazem em inglês augmentation e combination. No português, utilizamos mais potencialização. A diferença é pequena. Combinação seria com o uso de outro antidepressivo, augmentation seria com outro medicamento pertencente a outra classe farmacológica. Exemplo de antipsicóticos, estabilizadores de humor. Existem alguns medicamentos que são mais aprovados para esse tipo de combinação. Então você pode utilizar um inibidor seletivo de recaptura de serotonina ou um dual associado a bupropiona ou a mirtazapina. São associações comuns, recomendadas, e tanto o inibidor seletivo de serotonina quanto os duais, eles também podem ser combinados ou potencializados com medicamentos de outras classes. Aqui eu listei alguns que são aprovados para essa função pelo FDA, aripiprazol, quetiapina, brexpiprazol e cariprazina, que ainda está indisponível no Brasil. Todos eles antipsicóticos atípicos. Aqui à direita algumas outras opções de potencialização: lítio, risperidona, lamotrigina, hormônio tireoidiano, metilfenidato, porém com menos evidência de resultado em potencialização, mas podendo ser utilizados também. Aqui eu trouxe um algoritmo do último guideline do CAMAT, que ainda é de 2016, porém logo em breve deve estar saindo agora, em 2024, um novo guideline específico para o tratamento de depressão, mas até o momento dessa aula ele ainda não foi publicado. Esse guideline do CAMAT é um pouco parecido com o que eu vinha explicando anteriormente, então eles dividem em diversas etapas. Então você seleciona e inicia um antidepressivo de primeira linha,
avalia se esse paciente apresentou alguma melhora após 4 semanas, e essa melhora ele pode ser basicamente uma redução de sintomas de 20%, 30%, ou seja, teve alguma resposta. Se ele apresentou essa resposta, você continua esse tratamento por mais 6 a 8 semanas, podendo fazer otimização de dose. Por outro lado, se esse paciente não apresentou uma melhora, ou uma resposta, ele não teve aquela resposta de 30% a 20%, você volta e seleciona um outro antidepressivo de primeira linha e checa novamente se ele houve uma melhora com 2 a 4 semanas. Se de novo esse paciente não apresenta uma melhora, você considera uma troca de medicamento preferencialmente para uma outra classe ou um medicamento adjunto, potencialização, augmentation, combinação, enfim. Então a recomendação do CAMAT é que você ou adicione um medicamento adjunto ou troque para antidepressivo com eficácia comparada, eficácia superior. Se esse paciente tem uma melhora, então, após 2 a 4 semanas, depois que você fez esse terceiro passo, você continua o tratamento por mais 6 a 8 semanas, possivelmente precisando otimizar a dose. Se esse paciente novamente não melhora, você pode tentar uma outra troca ou um outro tratamento adjunto, e aí você pode considerar antidepressivos de segunda, de terceira linha, especialmente tricíclicos, inibidores da MAO, por serem medicamentos menos tolerados, talvez menos seguros em alguns casos. E se esse paciente, enfim, apresenta remissão de sintomas, você avalia se esse paciente tem fatores de risco para uma doença recorrente, para um transtorno depressivo recorrente ou não. Se esse paciente não tiver esses fatores de risco, você pode manter esse tratamento por mais 6 a 9 meses e depois fazer uma descontinuação cuidadosa. Mas se esse paciente apresenta fatores de risco para uma doença recorrente, e esses são os principais fatores de risco para um transtorno depressivo recorrente: episódios frequentes, episódios graves, com psicose e risco de suicídio, episódios crônicos, comorbidades psiquiátricas várias, sintomas residuais, ou seja, aquele paciente que dificilmente atinge uma remissão completa, e transtornos, episódios depressivos de difícil tratamento. Nesses pacientes, o mais recomendado é que você mantenha esse tratamento por um tempo mais prolongado, geralmente por 2 anos ou mais, às vezes de forma indeterminada. Aqui, para pacientes que não atingem remissão mesmo com essas tentativas, a ideia é que você talvez continue tentando combinações de outros medicamentos ou outras estratégias terapêuticas, a exemplo de verificar se o paciente está realizando psicoterapia combinada, verificar estilo de vida, rechecar comorbidades, aderência ao tratamento ou até o uso de estratégias de neuromodulação. Sobre a fase de descontinuação, ou seja, quando parar o uso de antidepressivo após a fase de continuação, então você já o paciente entrou em remissão completa, depois disso você fez a fase de continuação ou de manutenção por mais 9 a 12 meses, e aí como fazer o desmame ou a descontinuação do antidepressivo. É sempre importante orientar desde o início o paciente a não realizar retirada ou descontinuação abrupta do medicamento. A redução, idealmente, ela deve ser em meses. Isso reduz bastante sintomas de descontinuação abrupta, então, diferentemente do que muitas vezes se faz de em poucas semanas tirar o antidepressivo, às vezes podemos levar até 6 meses fazendo uma redução, uma descontinuação, para que ela seja mais segura e mais confortável também para o paciente. É importante observar o perfil farmacológico do medicamento que está sendo descontinuado. Então, medicamentos de meia-vida mais curta, em geral, são mais difíceis, e também o tempo total de tratamento. Quanto maior for o tempo de exposição desse paciente ao medicamento, maior deve ser esse tempo de descontinuação. Se o paciente usa menos tempo, esse tempo pode ser um pouco menor. As reduções devem ser feitas em torno de 25% de cada dose, escalonando isso para baixo, e quanto menor a dose do medicamento que o paciente está, você vai fazendo reduções proporcionalmente menores. É importante sempre individualizar a redução do medicamento, muitas vezes incluindo a utilização de formulações líquidas e doses subterapêuticas. Ou seja, alguns pacientes vão precisar de fracionamento de doses que não são usadas usualmente no tratamento de depressão, mas na fase de descontinuação essas doses podem ser necessárias a depender da sensibilidade individual.